chamar ele, queria apresentar um pouquinho dele. Ele tem 31 anos de idade, natural de Santa Catarina, casado com uma super pessoa também, super legal. Anda pelo Brasil inteiro levando sua palavra, sua história, cativando, entusiasmando as pessoas com a sua simpatia, né? E ele também está aqui hoje em São Paulo depois de uma grande viagem que fez aí para o exterior. Chegou hoje de viagem, né? Então eu gostaria que vocês me ajudassem a receber para essa entrevista. Me ajuda a receber com uma salva de palmas, Rodrigo Berkenbrock. Aê! Obrigado. Deita aí, Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Musiquinha aí do César. Tem uma musiquinha de fundo? Não teve. Beleza, não tem problema. Bom, Rodrigo, obrigado pela sua presença aí, cara. Prazer. Realmente faz bastante tempo que a gente estava tentando aí, né? E encaixar os horários. Hoje encaixou. O pessoal tá escutando o Rodrigo, por favor, digita um aí. Dá um teste aí. Tá, teste. Tem que falar, né, pra vocês escutarem. Legal. É isso aí. Show, beleza, gente. Show. Boa noite pra todo mundo que tá online aí com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Pra quem tá aqui presencial também. É um prazer ter recebido o convite de vocês. Infelizmente a gente não conseguiu encaixar antes, mas acabou dando certo. Encaixar a logística, como ele falou. Então, tá junto aí pra compartilhar um pouquinho da história. Legal. Até eu pedi pro pessoal que tá online, né, tá assistindo a gente aí em vários cantos, diz pra gente também de qual país, estado, planeta você tá nos assistindo. Dita aí pra gente no chat, pra depois a gente citar aqui as cidades, né? Essa audiência toda aí pro Rodrigo também dar um oi, beleza? Legal. Então dita a sua cidade aí. Rodrigo, a gente convidou hoje pra gente bater um papo aqui, um evento chamado EuMind, né? Surpresa. Pra quem não conhece, não sabe o que é o EuMind, se você é convidado, o EuMind é um dos pilares da equipe EuBlack, é uma equipe de distribuidores da marca Junesse Brasil, né? Então a gente promove eventos de capacitação visando sempre o desenvolvimento das pessoas, os nossos distribuidores e os nossos simpatizantes, né? Então por isso que ele é um evento aberto, né? E é o quê? Sempre uma pessoa com uma expertise passar um pouquinho da sua história, das suas habilidades, conhecimentos e compartilhar isso com o maior número de pessoas, né? Então a gente faz isso sempre todas as quartas e hoje, né, excepcionalmente na sexta-feira, a gente trouxe o Rodrigo para compartilhar um pouquinho da expertise dele, certo, Rodrigo? O Mind é um pilar que a gente sempre defendeu muito, porque assim, acho que se você me dá R$1 e eu te dou R$1, eu fico R$1 mais pobre e você R$1 mais pobre, né? E por consequência acaba ganhando. Se eu te dou experiência e você me dá experiência, a gente troca, ninguém fica mais pobre e só engrandece, né? Então acho que a troca de experiências é o que proporciona realmente a gente crescer, a gente se desenvolver, e é isso que o EuMind proporciona, essa comunidade de pessoas que têm a mesma filosofia. Uma troca de ideia, uma troca de experiências que pode agregar em algo na vida, seja um melhor profissional, um melhor marido, um melhor pai, enfim, né? Uma pessoa melhor para o mundo aí. Ótimo, é isso aí. Bom, eu vou começar essa entrevista, Rô, não fica tranquilo, a gente não mata ninguém aqui. O Rodrigo nem sabe o que a gente vai falar aqui, a gente separou algumas perguntas, alguns temas. Depois a gente vai dar abertura para vocês que estão aí assistindo também perguntarem, né? É só mandar aí no chat que a gente tem um pessoal de apoio aqui para passar a pergunta também. E temos alguns vídeos que algumas pessoas também se manifestaram para participar ao vivo aqui com a gente, tá, Rodrigo? Show. Teve filtro antes, assim, né? Filtramos algumas coisas, né? Tem que filtrar, senão... Mas beleza. Bom, essa entrevista aqui pelo canal J-Play, né? O tema hoje, só para o pessoal que está chegando, não sabe o que está acontecendo, nosso tema hoje é projetos de vida, como caminhar em equilíbrio, né? É basicamente assim, como conciliar o seu plano tradicional, o plano A, com seus outros projetos, né? Em equilíbrio, né? Que é o que todo mundo busca, né? E o Rodrigo é uma pessoa que tem bastante experiência nesse assunto para compartilhar com a gente aqui sobre isso, né? Então, só esse tema para você, esse certificado que a gente está falando, né? Aqui, Rodrigo, eu queria abrir essa entrevista falando um pouquinho do seu currículo, da sua carreira, formação, né? Então, fica à vontade de corrigir a gente. Nada. A gente fez um filtro aí no Facebook, hoje essa ferramenta tá fantástica. Então, qualquer coisa você corrige a gente. Top. Rodrigo Berkenbrock, eu não sei se você tem algum nome no meio. Tem, Melotti. Melotti. É origem alemã? Tem italiano e tem alemão, né? Pra dar uma mistura boa, assim, 50-50 mesmo. Foi. Legal. O Rodrigo tem 31 anos, é de 84, né? 2 anos mais novo que eu. Nasceu em Tangará, Santa Catarina. Onde fica Tangará? Grande, cara. Cidade que tem 14 mil habitantes com população rural. 14 mil habitantes. Com população rural. Eu nunca esqueço meu pai. A primeira vez que eu estive no Havaí, meu pai me ligou e falou assim, quem diria, hein? De Tangará pro mundo. Tangará é uma cidade extremamente pequena, meus avós ainda moram lá. Mas meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então acabou sempre se mudando, enfim. E acabei
desenvolvendo a habilidade de criar novas amizades, né? Toda show. cidade criava um novo ciclo e, enfim, mas morei até os 25, praticamente inteiro em Santa Catarina. Boa parte em Florianópolis, fazendo faculdade lá. Que legal. Bom, o Rodrigo também é casado com a Areta Graneiro Isso. Beckenbrock agora também, né? Ele é formado em administração de empresas pela UDESC, a Universidade Estadual de Santa Catarina, né? Formou em ADM. Não sei se você teve alguma outra formação depois, pós. Cheguei a fazer 1 ano e meio de odonto antes de cursar isso, mas aí larguei a odontologia e fui para a área administrativa. Quem diria, hein, cara? Quase um descobertas dentista. Aí no canal. Isso eu não sabia, não. Bom, e também você, só um pouquinho do que você faz hoje, né? Tem mais coisas, mas eu estou citando as principais. Você, como voluntário do Projeto Mora, uma causa que a gente ajuda. Distribuidor de diamantes pela Juness Global, aqui no Brasil, no mundo inteiro. E também sócio da Bergran Representações, né? Que é um dos principais ramos de negócio hoje, né? Que é a gente pode colocar assim, um escritório comercial onde a gente faz a gestão de algumas empresas, desde a área de entretenimento, como a área de calçado. Então, faz a gestão de contratos, política comercial, de algumas áreas. Então, hoje toco lá. Bacana. Bom, aqui para você conhecer o Rodrigo, não sei se faltou alguma coisa, depois a gente vai complementando, né, nesse bate-papo. Eu vou começar aqui, Rodrigo, com uma coisinha que me falaram, que você me confirma. Você lembra um pouquinho o Alexandre Pato, cara? Pô, cara, esse é novo. Não lembra, né? Pô, produção, a gente falhou aí, hein, cara. Não tem muito a ver não, né, cara? Né? Não, o olho, de repente. É que os dois são do Sul, né? Então... Pode ser. Não, a conta dele é melhor que a minha. Tem várias diferenças no bolso, né? Mas show. Bom, o Rodrigo é um cara que gosta de viajar bastante. Ele chegou de viagem hoje, né? Hoje. Você estava na Argentina? Tava em Ushuaia. Pô, lugar incrível lá na neve. Uma das viagens que eu mais gosto de fazer é pra neve, onde... Pô, acho que é um momento de você... Eu sou um pouco workaholic, né? Então, estou sempre trabalhando. Se você me deixar, eu estou com o celular. Acho que a gente tem cuidado com essa questão de tecnologia, né? Então, até a questão de projetos mesmo de vida, como a gente falou, é trabalhar em equilíbrio. Um dos equilíbrios da vida é realmente poder desfrutar um pouco da vida, né? E eu às vezes não consigo. E aqui é um dos pontos que eu consigo, porque eu sou obrigado, né? Por quê? Porque quando você está na montanha, você não está com o celular, você não tem conexão. Então, tá só você e você mesmo, sentar lá no meio da montanha, observar a natureza, refletir um pouquinho na vida. Para mim é uma das melhores viagens aí que eu faço e que eu já fiz e que eu vou continuar fazendo. Principalmente quando você vai com uma turma, que foi incrível. A gente estava em 12, né, brasileiros lá, 12 amigos, estava com os cunhados, amigos, enfim. Foi bem divertido lá. Uma delícia, né? Ainda mais com os amigos é melhor ainda, né? Bom, Rodrigo, eu coloquei essa foto aqui só para dar um pitaco de um tema que... Começar a introduzir algumas coisas que você faz, ajuda, né? E essa viagem que você fez para a Argentina, ele ajudou a divulgar um negócio que eu queria saber se é dele também, né? Ou se foi também o Rodrigo uma ação de marketing aí. Ele virou garoto propaganda. Eu queria saber desse mercado novo dele aí. Vamos ver aqui o que aconteceu. Melhor é a risada no fundo, né, do cunhado. Foi a risada do Lohan. O Lohan é barato, figura. Né? Mas você estava fazendo uma propaganda, ajudando ele a fazer uma propaganda da empresa, né? Bom, uma empresa que hoje eu sou sócio, né, que a gente toca, é a empresa Suco Somos, que entrou na bebidas saudáveis, né, e atua somente no mercado de varejo. E a gente tem aproveitado algumas viagens que a gente faz para fazer divulgação da marca. Então faz uma sequência de fotos, posta no Instagram, posta a própria agência de publicidade que está fazendo esse trabalho, a gente entrega os materiais prontos. Então eles vão editando os materiais que a gente mesmo vai às vezes fotografando e fazendo. Então lá tava uma gargalhada no meio da montanha e a gente começou a descer, vamos gravar um vídeo, só que já tava no meio de uma montanha bem inclinada lá e rindo, e aí veio descendo e aí foi embora, cheio de neve, o suco, 2 caixinhas perdidas e amassadas já, né? Vai ser legal, é uma empresa que eu sou sócio aí. Ah, que legal. Quando eu olho essa cena da neve, me dá arrepios, porque eu tive uma experiência muito boa na Argentina também, em Bariloche, e fui me dar uma de bonzão, não sabia esquiar, falei, vamos pro topo também. É fácil chegar no topo, né? É fácil. O problema é descer. Sobe. Eu quase tive que ser resgatado por helicóptero porque passei mico, cara. Eu não conseguia descer. Eu consegui descer sem o esqui, mole? Assim, só com a botinha lá. Tudo na vida começa devagarinho, né? Tem o primeiro passo. Mas legal, esse é um player seu, então, que você toca praticamente... Esse é outro negócio aqui.
eu não toco diretamente, tem os outros sócios que tocam, a gente só é sócio. A Areta toca mais envolvida em divulgar sons. Legal, mas muito bacana. São sucos bastante nessa linha de antioxidantes, né? Detox. A gente está, inclusive, aqui em São Paulo fazendo uma degustação no Santa Luzia, que é um mercado aqui referência. Pertinho. Que é um mercado referência para divulgação. Começou agora, então tá mercado ainda de São Paulo e Minas Gerais, por enquanto. Só. Que ótimo, legal. Bom, esse é um player do Rodrigo. E aqui pus esse videozinho, acho que a maioria não conhece. Eu consegui esse vídeo pela minha filha de 2 anos e meio. E aí falei, cara, eu vou linkar isso com o Rodrigo para falar de um assunto que ele trabalha hoje. Presta atenção nesse vídeo, é um vídeo de 2 minutos, 2 minutozinhos, é bem engraçado. Presta bastante atenção, tá? É isso aí, legalzinho esse desenho, né? Esse desenho eu vi com a minha filhinha de 2 anos, adora, chama Pingu, né? Até o pinguim empreende, você viu, né? Ele começou com um pouquinho a pipoca, aí o pequenininho foi lá, não, vamos fazer mais, aí ele começou a vender. E assim vai. E assim vai, né? E a pipoca é isso mesmo, né? Pipoca é um mercado que eu atuo também. E pipoca você pega criança, velho, gordo, magro, alto, baixo, não importa, né? Acho que você vende para todo mundo, né? É impressionante. O Rodrigo trabalha um pouquinho sobre esse mercado também. Eu adoro pipoca, eu sou fã de pipoca. Sei todos os tipos, temperos, e eu não sabia que ele também representa, né, alguns produtos de tempero, né? Olha isso, que legal. Tem acho que são tipo... como se fosse fondors, né? É um condimento. Um condimento e os sabores doces para ser caramelizado. Legal que tem até site, cara. Tem um site, acho que é minhapipoca.com.br. Minha Pipoca Web, o pessoal pode comprar. Pode comprar online, tem até e-commerce com produtos de pipoca. Eu adorei, porque tem umas coisas que eu não achava, achei pelo site. Então esse mercado que a gente atua, por exemplo, eu tenho, hoje eu acho, eu tenho que fazer as contas, mas acho que é em torno de uns 120 cinemas no país que compram um produto. Além de praticamente todos os parques temáticos mais conhecidos. Você pega desde o Beach Park, que é o Beto Carreiro no sul, né? Então, quando as pessoas vão geralmente no local, elas comem pipoca. Mas alguém fornece essa pipoca, né? Então,
Continuem comendo pipoca, gente, é basicamente isso. A pipoca é boa, tem até aquela música lá, pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal. Que sede que na pipoca e MV, que programa legal. Suco também. É isso aí, o Suco somos, programa legal também, né? Mas é muito bom, esse é um mercado do Rodrigo. Bom, só para passar um pouquinho do que você faz hoje, né? Claro. Para entrar no nosso tema, né? Que hoje em dia, tradicionalmente, a grande fatia da população tem geralmente um trabalho, né? A gente chama de plano A, né? O plano tradicional. Só que tem pessoas que, como você, gostam de ter multinegócios, né? Aí a questão, como equilibrar isso, né? Como a gente consegue dar conta de tantas coisas, né? Legal. E até é desafiador, porque as pessoas às vezes têm até medo. Eu já tenho um trabalho que me tira muita energia, né? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo em todo o treinamento, que as pessoas me questionam, enfim, né? Como conciliar. Porque quando a gente iniciou um trabalho na venda direta, era mais né? Eu já atuava no mercado de calçado, atuava no mercado de entretenimento e eu estava numa fase da vida onde estava estável, estava relativamente bem financeiramente falando, tinha acabado de reformar a casa, estava recém-casado, então aquela fase que você, pô, tô legal, né? Tô acima da média, né? E aí, de repente, você pega mais um negócio para tocar e que horas você faz isso, né? Eu acho que a grande dificuldade, pelo menos, que 99% das pessoas têm é se programar no tempo. Que o nosso dia ele é bastante grande, são 24 horas. Só que a maioria das pessoas não aproveita o tempo como deveria aproveitar, né? Ou muitas vezes se engana, né? Eu estou trabalhando, eu estou divulgando a marca, mas quando você traduz, o que eu sempre falava em todo treinamento, o que você tem feito traduzindo em números, né? Como é que você tem prospectado, como você tem trabalhado, não importa o mercado que seja, o quanto eu tenho oferecido para cinemas, o quanto eu tenho oferecido para fábricas de calçado, o quanto eu tenho entrado em contato com os meus clientes, o quanto eu tenho trabalhado as equipes da Juness, é isso que você tem que mensurar. Então, acho que uma das grandes habilidades que eu tive como pessoa, como profissional principalmente, é o equilíbrio do tempo. Eu sempre consegui dividir muito bem o meu tempo. Então, esse horário é o horário que eu vou estar fazendo tal coisa. Eu boto o celular no canto e eu estou produzindo naquilo. Esse horário eu vou estar fazendo tal coisa, eu vou estar produzindo. Esse horário eu vou conciliar o meu esporte. Esse horário eu vou fazer outra coisa. E eu tinha uma ferramenta muito grande do lado, que era minha esposa, né? Que quando a gente ainda entrou em outra área, que a área era de venda direta, a Areta foi sensacional. Sem ela, eu não teria chegado nunca onde eu cheguei, né, em termos de resultado. Porque eram duas pessoas trabalhando nas mesmas coisas, se desenvolvendo e com habilidades totalmente diferentes, né? Quando você pega mulher e homem, geralmente são completamente diferentes as qualidades, né? Então, quando você junta os dois, você soma uma habilidade e você potencializa muito o resultado. Então, o principal, eu acho que é a questão realmente de ter um planejamento. E o planejamento, ele começa... Eu sempre dividi o meu planejamento assim, quando eu vou abrir o dia, eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas ao mesmo tempo eu já sei o que eu tenho que fazer na semana. Se eu não completei minha atividade diária, essa atividade já foi para o próximo dia. Então naquele dia eu vou ter que acelerar mais e vou ter que produzir. Ao mesmo tempo eu já tenho as metas e atividades mensais. E assim eu vou encaixando elas e não deixo passar nada. Eu vou produzindo elas, né? Então acho que não vou postergando, né? Eu vou antecipando sempre que possível o que dá para fazer. Eu não consigo dormir com a minha caixa de e-mail cheia. Eu sempre tenho que responder, eu sempre tenho que terminar, então... eu vou antecipando para no próximo dia já ter mais produtividade. Acho que esse é o principal trunfo para quem quer trabalhar em outros planos, né? Isso fugir daquela mentalidade que a gente tem que basicamente você cresce, estuda, tem um emprego e não que isso seja ruim, né? Mas muita gente cresce, tem um emprego e quando vê passou 10, 15, 20 anos, continua fazendo a mesma coisa e aí ela já acha tarde para fazer uma mudança. Putz, e agora, né? Eu tenho família, eu tenho filhos, será que eu posso arriscar? E aí começa aquele medo, o risco, e a pessoa acaba não fazendo mais nada. Muitas vezes tem um fim de vida profissional infeliz, poderia ter sido bem diferente do que ela poderia ter feito, né? Por arriscar talvez um pouco, não é nem arriscar, é ser um pouco mais produtiva no tempo que ela tinha disponível, né? Com certeza, né? Até coloquei essa foto porque eu acho a grande questão, tempo. Né? Como você dividir bem o tempo, né? E ainda sobra tempo para as suas atividades, assim, você... Assim, fora trabalho, né? Com certeza. Fazer, assim? Me perguntaram hoje no grupo lá, se quer largar a pergunta, quero saber como é que você trabalha na empresa, você ainda dá tempo de ficar esquiando e ainda você tem tempo para a esposa, né? tem um lado da esposa, né? Mas acho que o grande segredo é esse, você ter... Acho que o primeiro lado de família é estar alinhado do que você quer junto com a tua família, né? Então, eu e a Areta, a gente é muito alinhado na questão profissional e pessoal, o que a gente busca em vida. E sempre está alinhando e realinhando as metas como um casal, como família.
Passado isso, você tem que montar o planejamento e tem que seguir aquele planejamento, não dá para ficar mudando toda hora, né? Então isso são 11 anos juntos, a gente vem fazendo de uma forma acho que muito bem, né, o nosso planejamento profissional e pessoal, mas consigo se encaixar e é isso. Por exemplo, agora eu passei alguns dias com os amigos, esquiando e tal, curtindo. Não deixei de trabalhar lá, porque eu continuava trabalhando com e-mail, telefone, hoje a gente facilita muito isso, né? Mas tive, inclusive, pessoas novas na minha equipe de Unesco que estão iniciando o trabalho, mesmo quando eu estava em férias, né? Viagem, acho que a grande vantagem é essa, você não é tirar férias e esqueceu tudo, né? Mas a Areta está chegando hoje em São Paulo, vou curtir um final de semana aqui com ela, amanhã tem seminário. Você vai conciliando vida pessoal e profissional. E dentre os meus negócios, o que eu tento sempre fazer eu vou, sei lá, para Curitiba fazer um treinamento para a equipe. Eu tenho um cliente lá do mercado de cinema, visito, atendo, porque geralmente a equipe vai ser à noite, final de semana, as pessoas estão trabalhando, então eu vou no meu cliente durante o dia. Vou encaixando as atividades que eu tenho dentro daquele planejamento diário, semanal, né? Basicamente Legal. isso. Bacana, Rô. Vamos ver o que tem aqui. Bom, a gente vai começar aqui agora com... Vou deixar aberto algumas perguntas aí online, né? Não sei se tem algumas perguntas aí no chat também, Sheila, por enquanto. Ainda não? Tem? Vou passar aqui 2 vídeos, depois a gente abre pro pessoal do chat também. Quem quiser aqui também presencial fazer pergunta, fica à vontade, só levantar a mão, tá? Então, vou passar essa primeira pergunta, acho que é do Tavinho do Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Rodrigo, um prazer enorme estar fazendo essa pergunta para você. É o seguinte, uma vez que a pessoa está afiando as ferramentas dela e está querendo equilibrar o orçamento na Genesse e no negócio principal, que tipo de artifício de venda para cliente direto você usaria, uma vez que a pessoa tem pouco dinheiro para aplicar em ter um pequeno estoque de produtos? Deixa eu só... Ele tem mais uma... Acho que foram Rodrigo, duas em uma. Um prazer enorme estar fazendo essa pergunta para você. É o seguinte, uma vez que a pessoa está afiando as ferramentas dela e está querendo equilibrar o orçamento na Genesse e no... É que ele fez 2 em 1. É que a gente não passei aqui. Bem, Rodrigão, dentro desse mesmo contexto, que tipo de estratégia em parcerias você usaria com seus downlines a fim de incentivá-los a crescerem, a se qualificarem? Toda a produção do Tavinho, né? Ele acho que é produtor musical, que deixa um fundo musical. Legal. Deu uma caprichada aí. Profissional né? no vídeo, hein? Não é aquele vídeo WhatsApp selfie, né? Não. Bom, primeiro prazer estar te respondendo aí, Tavinho. O pessoal do Rio tem me cobrado, inclusive, para estar lá no seminário com eles, né? Eu vou fazer de tudo aí para a semana, tá organizando a agenda também, para estar lá. Tem alguns clientes para visitar, inclusive do mercado de cinema, que eu tenho que estar lá, então por que não conciliar, né? Mas vindo à tua pergunta, a primeira pergunta foi a questão de você, a questão do limite, vamos botar assim, um limiar financeiro, né? E a segunda é como incentivar. Elas estão muito relacionadas, porque eu vejo assim, o erro dentro do mercado de venda direta, às vezes, é você forçar a pessoa a fazer o que ela não quer. Né? Então, um erro dentro da Juness, por exemplo, ou de qualquer outra empresa de venda direta, é você obrigar a pessoa a trabalhar com tal combo ou com tal produto que ela não vai se adequar. E aí a pessoa gera estoque ou a pessoa não consegue desenvolver e ela acaba não tendo o sucesso que ela espera e aí ela tem um efeito rebote, um efeito contrário. Que aí começa a falar que a empresa não funciona ao invés de não foi o sistema aplicado corretamente ou ela mesma não funciona, né, para o negócio. Então, o principal é você ter o feeling do que você pode trabalhar com a equipe. E a partir desse momento que você consegue desenvolver, você oferecer realmente o combo ou os produtos corretamente. Então, nunca gerar um endividamento, vamos falar assim. Óbvio que a gente está falando em um negócio. Então, se você fala em um negócio, eu particularmente tenho alguns, né? E já dei certo, já dei errado, já investi e continuo investindo e sempre vou continuar investindo. Mas não existe nada na face da terra que seja similar à venda direta, né, para mim. Por quê? Porque você investe 100% em produto, quanto você pode, você começa a trabalhar. Uma pessoa que não tem uma condição financeira para comprar R$200 de produto, comprar e revender, ela não pode realmente abrir nada, né? Nada. O que você abre hoje como um negócio? Estou supondo que ela vai comprar um determinado produto e começar a vender para gerar um fluxo financeiro. Estou nem falando em combo, né? Mas o ideal é você sentar, bolar uma estratégia realmente com a pessoa, o que é o ideal para ela, e aí, a partir daí, desenrolar, né, todo o trabalho da venda direta. E aí a família Black, acho que tem vídeos excepcionais para te introduzir o como duplicar. Porque se você fala na questão de motivar a equipe, o principal numa motivação
é as pessoas saberem para que elas vão fazer aquilo. Né? E acho que a maioria das pessoas entra como uma empolgação ou começa qualquer projeto novo como uma empolgação. Eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu comecei academia. Quanta gente começa academia super empolgado? Hoje eu vou, sei lá, fazer natação, começar... E as pessoas começam uma atividade super empolgadas. Eu não sei dizer qual é o índice, mas muita gente desiste muito rápido. Né? E nesse mercado não é diferente. As pessoas desanimam porque muitas vezes elas não têm algo definido ou uma meta clara do que ela quer com aquilo. Né? Então, acho que quando você começa a iniciar um projeto, primeira coisa, para que você está desenvolvendo isso? O que você quer atingir com isso? E a pessoa quer aquilo, você vai atingir aquela expectativa. Você tem que ir na expectativa correta. O que eu costumo falar é, vamos pegar um exemplo financeiro. Se eu te prometo que a gente vai trabalhar junto e você vai ganhar 10 mil reais no primeiro mês de trabalho. Pô, é impossível, né? Mas você vai ganhar 9. Você vai chegar e vai dizer pra mim, pô, Rodrigo, não gostei. Você ganhou 9 mil, mas você não gostou. Se eu te prometo que você vai ganhar 1.000 e você ganhou 2, você tá feliz da vida. Só que olha a diferença de valores financeiros absolutos. O erro estava na expectativa, né? Então isso funciona para dinheiro, funciona para metas quantitativas de resultado numa viagem, resultado quantitativos numa equipe. Então o principal de você motivar uma equipe é saber para que ela está fazendo aquilo. Eu acho que motivar uma equipe começa com se motivar, né? Eu acho que o líder ele tem que ser automotivado, depois motivando os seus falando na Juness, trabalhando os seus contatos diretos, as pessoas que estão diretamente relacionadas a você, e depois na profundidade você identificando líderes que querem trabalhar, né? Acho que é isso. Espero ter respondido aí o Tavinho. Legal. Depois o Tavinho aí manda pra gente. Escrever aí também, Antes de eu passar o próximo vídeo online, tem alguma pergunta aí de chat? Deixa eu uma abertura para uma pergunta. Sheila vai pegar o microfone aí. Tem o da Shibukawa. Rodrigo, o que você falaria? Qual dica daria para os jovens que estão iniciando o empreendedorismo? Legal. Acho que ela fez uma pergunta genérica, né? Na questão de empreendedorismo geral. Eu não sei se ela ou todo mundo que pensa assim vai se identificar comigo. Acho que quando eu comecei minha vida profissional, eu fui atleta profissional durante um tempo, né? Joguei 4 anos tênis profissional. E o esporte profissional, ele me permitiu uma coisa, a persistência. Sabe, de você persistir em momentos difíceis, de você seguir. E eu apliquei muito isso para a minha vida. Essa questão da persistência ela é fundamental para qualquer tipo de empreendedor. Mas o desafio, para mim, o que me motivava, a minha característica, acho que definia como um empreendedor, é estar sempre buscando algo a mais ou não ter limites, um desafio novo. Se você me vamos falar assim, você quer fazer um concurso e você vai ganhar eternamente pro resto da tua vida, sei lá, 25, 30 mil reais, o resto da tua vida, é confortável você pensar isso. E para muita gente funciona e eu não digo que está errado, muito pelo contrário, a gente precisa de todas as pessoas na sociedade, pessoas que vão fazer de tudo, né? Só que isso para mim me tornaria infeliz. O que me torna feliz é acordar e saber que eu tenho desafios novos e que eu posso, de repente, desenvolver pessoas que atinjam resultados que nem elas mesmas acreditariam conseguir. E se as pessoas conseguiram esses resultados, por consequência eu também consegui. Né? Porque são pessoas que muitas vezes estão no meu time, estão na equipe. Então isso me motiva muito. Essa questão de me desenvolver, em primeiro lugar, e depois desenvolver essas pessoas para que elas atinjam objetivos. E acho que a característica do empreendedorismo é essa, é buscar desafios, superação, acho que é fundamental, né? E a questão da persistência, que é inevitável em qualquer coisa que você vai fazer, seja venda direta, seja na empresa, saiba que você vai errar, né? Não tenha dúvida, você vai errar no começo, você vai ter desafios, vai ter momentos que você vai pensar, pô, será que eu estou indo para o caminho certo? Busca se qualificar, busca aprender com quem já fez. Acho que o empreendedor, a característica dele ele nunca está satisfeito e nunca está sossegado. Com certeza. Mais no sentido não de resultado, de desenvolvimento. Está sempre insatisfeito, né? Sempre insatisfeito com ele mesmo, com o que ele pode produzir, né? Bom, eu vou passar uma pergunta aqui do vídeo do Chico Pirman. Não sei se fala assim um sobrenome, perdão se eu errei, mas vamos lá. Chicão. Fala aí, Guigo, grande amigo. Você é um grande exemplo que trabalha com várias empresas, né? De que forma como você apresenta o mercado multinível, a Juness, para o seu contato ou parceiro comercial das suas outras empresas, dos seus outros negócios? Legal.
Boa pergunta. Também já fizeram bastante vezes isso. Já, né? Bom, o mercado de venda direta, o mercado multinível, né? A gente vai falar depois na sequência para quem está aí como convidado e está vendo pela primeira vez e não sabe o que é, né? Depois a gente vai introduzir. Mas é um mercado que gera bastante desconforto em algumas pessoas na hora de trabalhar ou na hora de abordar, né? E a partir do momento que você entende que você se torna um profissional, principalmente por livros como Escola de Negócios ou o Negócio Século XXI do Robert Kiyosaki, que você começa a se profissionalizar e entender, né? Você realmente entende o que você tem na mão como oportunidade. E é gigante, né? O mercado de venda direta a gente vai falar aqui na sequência. Mas eu tive muito cuidado no começo, porque o mercado de venda direta, ele muito mais do que uma parceria comercial, você dá uma oportunidade para a pessoa se desenvolver e que o resultado vai depender dela. Positivo ou negativo vai depender dela. Mas nem todo mundo entende assim. Muitas vezes você apresenta uma oportunidade, se você não tem resultado, você vai dizer, pô, o Rodrigo não me ajudou a ter resultado. Eu posso te ajudar e mostrar o caminho, mas se você não tiver, a culpa não é minha. As ferramentas eram iguais para nós dois, a empresa era a mesma, por que um pode ter resultado e o outro não? Né? Porque talvez não tenha dado tempo para desenvolver as habilidades, não buscou desenvolver. E eu tive muito esse receio no começo, na hora de abordar o meu ciclo profissional, porque muitas vezes você pode queimar uma parceria comercial por não saber fazer uma abordagem correta. Então, uma abordagem que eu tive desde o começo sempre foi a sinceridade. Jamais minta, em hipótese alguma, que você tem um resultado que você não tem, ou mentir algo que você não entende falar. Eu sempre fui sincero possível. Cara, conheci a empresa, conheci o mercado, gostei, vi isso, enxerguei isso, para mim a oportunidade está aqui. Quer, não quer? Tchau, não vai mudar nada na nossa amizade, mas óbvio que eu quero que você trabalhe comigo, senão eu não estaria te chamando. Se você quiser, vai ser um baita desafio a gente trabalhar junto. Se você não quiser, não muda nada. Fica aquele sentimento da pessoa, pô, e se eu não trabalhar, de repente eu estou perdendo uma oportunidade. Ao mesmo tempo eu fazia da maneira correta essa abordagem, mas tentando sempre ser o mais profissional e transparente possível. Cara, você já teve resultado? Não. Como no meu começo não tinha, não, ainda não tive resultado. Estou começando agora. Você pode esperar eu ter ou pode fazer junto, né? Teve pessoas que fizeram, teve pessoas que esperaram. E assim é o mundo. Tem pessoas que vão esperar acontecer, tem aquelas que vão fazer junto e tem as que vão se perguntar daqui a 5 anos o que aconteceu, né? Isso vale para todos os negócios, né? Okay. Até você ter uma startup que precisa de investidor, você precisa mostrar para o investidor, expor que é a sua ideia e muitas vezes vai tomar um não, né? Não é isso que eu quero, então não é por isso que ele vai desistir. Se você pegasse todo grande negócio, todos eles tiveram desafios a apresentar e falar, isso não funciona, né? E a vida é assim, né? Uma escolha. Legal. Mas é isso aí, Chicão. Pô, o Chicão é um parceiraço, a gente esteve lá em Vegas juntos, ficou um tempão lá na loja da Apple conversando, empresário também. E eu tentei isso, Chicão, ser profissional e ser transparente no que você está mostrando, tá, cara? Principalmente isso. Tenta passar que você não perder parcerias comerciais. E óbvio que quando dava espaço, eu sempre colocava, você trabalha só com o mercado de cinema? Não, trabalho com outras coisas também. Mas o quê? Aí eu pegava o gancho, ia trabalhando com a oportunidade, com um produto, com um negócio, ia sentindo realmente o que a pessoa queria, né? Mas no começo, com um certo tato. Legal. Respondido aí, Chico. Vou deixar também, tem mais alguma pergunta no chat, por favor? Pedir para a Sheila, vamos abrir mais espaço para o pessoal falar? A Neide perguntou qual foi o seu maior desafio quando começou no marketing multinível. Legal. Talvez o meu desafio, ele tenha sido um pouco diferente da grande maioria. A maioria se sente desafiado ao tentar provar que aquele mercado funciona. Eu já não. Meu maior desafio foi falar em público primeiro, porque eu zero assim, de falar em público, nunca fiz curso, nunca busquei esse lado, nunca tinha me desenvolvido. Ao contrário, falava com funcionário, falava com algumas pessoas, mas falar para mais pessoas, para 5, 10 pessoas, e aí você tem aquele medo, o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai achar, né, do que eu estou falando. Esse foi um dos grandes desafios, mas era necessário fazer. Então, fui, enfrentei, fiz. Né, desde a minha primeira apresentação, eu simplesmente chamei os meus amigos e levei para uma outra pessoa apresentar. Ali eu já concluí que para o meu ciclo social, quem deveria apresentar era eu. Porque eu que conhecia eles, eu que tinha a oportunidade na mão, eles confiam em mim. Então, só que, óbvio que a apresentação era horrível, porque eu não sabia falar em público, mas eu tinha uma coisa, o que eu tinha enxergado, eu tinha um brilho nos olhos. Então, eu sabia mostrar o que eu tinha visto, e algumas pessoas compraram ideia comigo, outras não. Mas esse desafio de se enfrentar é o que te faz crescer. E quando você cresce, você se transforma. E a hora que você se transforma, o resultado é consequência do que você se transformou. Né? Então, se eu posso deixar uma dica, é se em frente. Toda vez que você tiver medo, faz. Deu medo, faz mesmo assim. Deu de novo, vai.
A primeira vez que você apresenta para 10 pessoas vai dar medo. A primeira vez que você apresenta para 50 vai dar medo. A primeira que você fala para 8 mil vai dar medo. E de repente começa a ficar um negócio tranquilo. Né? Então, por quê? Porque é habitual. Tem gente que tem medo, começa e não para de falar. Tem uns casos assim, né? Tem bastante. O pessoal se solta. Se solta. É. Engraçado, já vi muita gente assim. Tem mesmo. E aí a pessoa tem vergonha e de repente você chama ela para dar um depoimento e, cara, quando você vê ela conta a história e já está apresentando a empresa de novo e 10, 15 minutos, pô, você não gostava de falar, né? Aí vai. É muito Mas bom, é isso. muito bacana. Depois se você puder separar mais uma pergunta, se tiver, tá, galera? Podem perguntar, Tá. acho que tem tempo ainda. Eu só queria entrar um pouquinho nesse ponto aqui, o Rodrigo. Uhum. A gente falou que você já deu várias dicas aí para administrar os vários projetos, né? E quando a gente fala projeto, não é só projeto profissional, né, gente? Assim, tem projeto, tem o seu lado Pessoal. familiar, pessoal, tem seus projetos pessoais de capacitação, uma pós, tem a família, né? Como é que você é casado, no caso com a Areta, né? Como é que você administra esse lado também em casa, né? Pessoal. Você divide as coisas, né? Deixa muito bem comunicado, né? Bom, desde o começo, eu acho que o casamento ele é uma sociedade, né? O casamento ele é como uma empresa. E por quê? Porque você tem dois sócios com interesses que o principal, na minha visão, tem que ser os princípios. Se os princípios dos dois baterem, o resto se ajeita, se adapta, você constrói, você aprende um com o outro, né? Então a Aretinha é uma pessoa fantástica, não tenho o que falar. Meu companheiro é 11 anos, né? Conheço até há mais tempo, mas a gente sempre teve os princípios muito parecidos. E ela me ensinou demais, é uma pessoa que eu evoluí muito com ela, mas eu também sei que ela evoluiu bastante comigo em algumas características da vida, né? De repente a gente fala até no nosso documentário que a gente gravou de Black Diamond, falando da questão do quanto a gente se desenvolveu. E eu vejo que as nossas características eram distintas, mas a gente tinha princípios e diretrizes muito parecidas. Baseado nisso, a gente constrói o resto. Então, eu lembro, a Areta já veio de uma família com uma condição financeira muito melhor que a minha. Não que eu tenha passado fome, mas muito pelo contrário. Eu não era o cara que tinha o melhor videogame, eu não era a pessoa que tinha o melhor brinquedo. Né? Meu pai era gerente de banco, minha mãe professora de escola pública. Aliás, continuo, né? Minha mãe aposentou, meu pai aposentou, mas não foi uma vida de glamour. Né? Não que a Areta seja de glamour, mas ela tinha uma condição financeira muito melhor. Mas eram realidades totalmente diferentes, onde os dois cresceram e se desenvolveram juntos, com metas pessoais. Então, quando a gente decidiu casar, a gente tinha as nossas metas, independente do que os pais, independente do que as pessoas tinham mostrado, o que a gente queria. Né? Então, a partir daí, a gente começou a bolar os nossos planejamentos de vida. Então, quando a gente casou, eu tinha só a empresa Popcorn que eu trabalhava, a Areta ela era trainee da Ericsson aqui em São Paulo, largou e voltou para Franca para tocar um negócio que ela tinha de família. E foi assim, eu enfim, mudava, poderia trabalhar o Brasil inteiro, como comentei antes, né? Trabalhava comercialmente falando. Mudei para Franca só com isso e ela com isso. E aí a gente sentou, bom, onde a gente quer chegar? Isso custa quanto? O que a gente quer ter quando a gente tiver 45 anos? Quantos filhos? A nossa condição financeira, a gente quer poder parar de trabalhar com quantos anos? Quanto a gente precisa para isso, para ter uma tranquilidade? Porque eu não vou parar de trabalhar nunca, eu adoro esse negócio de empreender. Mas aquela coisa do... Tranquilizei. Agora você trabalha por opção, você tem uma condição extremamente favorável. Falar assim. Então a gente definiu isso quando a gente começou a vida juntos. Só que as metas vão mudando. Desde a época de namoro a gente já tinha as metas, foi crescendo. Baseado nisso, a gente começou a bolar as estratégias de trabalho. Então quando a gente estava antes de trabalhar no mercado de venda direta, bom, a gente atingiria as nossas metas. Talvez com 45, 50 anos. O que o mercado de venda direta fez? Se antecipar. De repente, trabalhar aí para 35, 37 anos, 38, antes dos 40. Então, você consegue... Só que aí é aquele ponto que eu falei, né? Ter as metas claras, definidas e realmente ter no papel. Eu tenho isso no meu escritório. Né? Quando a gente estava voltando do voo de lua de mel, a gente anotou isso no papel. Está lá anotado no meu escritório as metas que a gente tinha feito. E quão perto a gente está, ou quão longe a gente está e para onde a gente está indo. E todo fim de ano a gente revi. Pô, como é que foi o nosso ano trabalhado? Nosso ano profissional? Foi bom. E o nosso ano pessoal? A gente aproveitou? A gente curtiu junto como casal? A gente teve equilíbrio? Não. Pô, então ano que vem nós temos que mudar. Nós vamos ter que curtir um pouco mais e não trabalhar menos, mas encaixar de uma forma diferente o trabalho. Ter as diretrizes, acho que está sempre revendo e está alinhado no que você quer buscar para a tua vida pessoal e profissional. Porque a vida é em equilíbrio, né?
E no caso, que dica que você poderia dar para uma pessoa que de repente está em casal e uma pessoa está bem concentrada, seja na venda direta, no seu projeto, e o outro não está tão assim, na mesma vibe, digamos assim, né? Porque queira ou não, pode causar alguns conflitos, né? Vai. Que vai gerar a questão do tempo aí, né? E tem momentos que a gente teve atrito, como todo casal, né? Que você não concorda. Um vai para um lado, outro não vai para o outro, mas acho que tem que pesar o que é mais forte. O que vocês querem juntos, o que você quer como pessoa, o que você quer como profissional, né? E o principal, acho que é uma boa conversa, né? Assim como nos negócios, a sinceridade e uma boa conversa. Tem fornecedor que às vezes, infelizmente, eu tive problema, não vou conseguir atender. Não adianta eu não atender o telefone, não adianta eu esperar para chegar segunda-feira que o problema não vai ser resolvido, não adianta empurrar com a barriga. Tem que, cara, não vai dar, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer por você para a gente corrigir? Eu sempre fui assim no meu lado profissional. No casamento a mesma coisa. A Areta, quando a gente começou a namorar, ela guardava pra ela ficava triste, às vezes ela ficava 2, 3 dias triste, ela não resolvia as coisas na hora. Pra mim eu tenho que resolver na hora, eu durmo sempre bem. Então a gente conciliou isso, sabe, de ter realmente uma boa conversa. Bom, vamos chegar num consenso. O que você quer? O que eu quero? O que é o equilíbrio? Bom, pra onde a gente vai? Então acho que, por isso que eu falei, é como uma sociedade, né? O casamento é isso, é você ter equilíbrio e ter uma... Nada como uma boa conversa, gente. Uma boa conversa resolve tudo, né? Tem que achar, a gente tem, como casal com experiência própria também, tem que achar o horário, né? Horário, dia, né? ATPM, você tem toda aquela oscilação, né? Que você tem que ter aquele horário pra ter a conversa tranquila. Exato, né? Você tem que pensar bem, se tá na hora de acordar, na hora da noite, né? Mas é estratégia comercial, isso aí é tranquilo. Com certeza. Bom, eu vou abrir mais uma pergunta. Se alguém aqui da sala quer fazer alguma pergunta, não, tem o chat aí. Mais uma pergunta, acho que dá, né? Vamos fazer mais uma? De boa, eu tô tranquilo. Fabiano Ribeiro, ele perguntou: você possui rituais diários para automotivação, visualização, vídeo, quadro dos sonhos, agradecimentos? Legal. Eu não tenho um ritual específico, mas tem algumas coisas que me motivam e muita gente considera isso bobagem, né? Essa questão tem que motivar, tem que ir no evento que motiva. Existem momentos sim que a tua carga... Parece que você vai ficando, sabe, cheio de poeira, né? E você vai esquecendo por que você começou algo, por que você se motiva com algo, por que aquilo te motivava. Então você nunca pode esquecer o teu porquê, primeiro passo. Mas algumas coisas que eu faço diariamente, eu sou uma pessoa extremamente motivada, quase em tempo integral, né? É raro você me ver triste, chateado, brabo, independente da situação. Deu pepino, tem que resolver, não tem jeito, né? Acho que esse é o principal. Mas o que eu faço, muitas vezes que eu sei que muda assim, o meu mindset, sabe? Quando eu vejo que eu tô aquele negócio meio negativo, assim, sabe? Tem uma nuvenzinha que é assim, e você muda. Música pra mim muda tudo, né? E existem alguns vídeos, como o primeiro vídeo que eu fui no evento, que era aquele How Hungry You Are, né? Acho que a tradução eles traduzem qual o apetite, o tamanho do seu apetite pelo sucesso, algo assim. Que é um vídeo de 6 minutinhos que ele tem a ver com atleta. Que é mais fácil você ser a pessoa atrás do sofá assistindo do que ser o cara atrás do troféu. Mexe muito comigo porque eu fui atleta. E eu sei o quanto é atleta, às vezes é desafiador, você quer fazer mais, você não consegue, mas você vai mais e você vai mais. E quando você supera um desafio, você supera algo inexplicável. E assim eu sou pra vida. Quando você supera um desafio de descer uma montanha que você tá olhando ali, puta, é alto, né, aquela montanha. E de repente você dropa ela, esqui, vai bem, eventualmente você cai. Mas isso é inerente a qualquer risco que você vai sofrer. Assim são os negócios, assim é na vida e assim acho que é no empreendedorismo, né? Faz parte de empreender. Mas tem que se automotivar, cara. Tem que ser igual a escovar o dente. Todo dia você tem que se motivar, né? Então, eu procuro estar frente a pessoas positivas, estar no meu ciclo social. Não odeio ficar do lado de pessoas negativas. Adotei uma estratégia que quando eu vejo alguém postando alguma coisa negativa no Face, eu já deleto de amigo. Excluo, simplesmente excluo. Porque não me agrega em nada, né? Uma pessoa que compartilha algo negativo, eu sei que não vai agregar. Então, um vídeo de um acidente. Por que eu quero saber de acidente? Eu quero saber de coisa boa, né? Então... Nossa, tem muita gente assim. Muito. As pessoas adoram a tragédia, a vida dos outros. É coisa que não me encanta. Eu gosto de coisas boas, né? Então... Uma boa dica aí do Rodrigo. Só uma pausinha aqui na entrevista. Eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo a gente online, em vários cantos do Brasil, do mundo. Pedir pro Rodrigo aqui olhar para essa câmera, pedir pro César, Cezinha, corta para mim aqui. Eu vou falando, aí você vai dando um agradecimento pra galera. Show. 70 pessoas online em São Paulo, Rio de Janeiro. Noite, verdade, hein? Estamos batendo online. O Rodrigo é muito querido mesmo, hein? Show, legal, gente. Obrigado pela audiência, né?
70 pessoas, São Paulo, Rio, Betim, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Genebra, Suíça. A Suzane tá toda quarta-feira aqui, cara. Suzane, legal. Não sei se ela é do seu Beijão. grupo. Maringá, Paraná, Salvador, São Caetano, Santos, Jaraguá do Sul, Umuarama, Paraná e Americana, São Paulo. Obrigado aí pra todo mundo. Legal, gente. Sempre tem pessoal atrasado que posta depois, deve ter mais cidades. Sempre tem, né? Sempre vem depois. Sempre tem, depois a gente lê, beijo tá? no coração de todo mundo. Boa parte desse pessoal às vezes acompanha nas reuniões online que eu tenho feito, ou nas presenciais também. Conheço boa parte aí do pessoal, provavelmente que está conectado. Pelas cidades a gente já vai reconhecendo quem são os líderes, né? É engraçado que é sempre os líderes que estão conectados, é os líderes que estão envolvidos e são os líderes que têm resultado. Né? Porque a grande maioria das pessoas, né? Acho que para a gente ir encerrando, às vezes eu estava em Curitiba e um cara me perguntou assim, pô, você está ganhando tudo isso, né? Tinha mostrado o resultado e tal. E a sexta-feira à noite está menos 3 graus e você está trabalhando, cara. Você não precisava estar trabalhando, né? Eu falei, vou tentar te responder com a mesma sinceridade que você me perguntou. O que você acha que os meus amigos estão fazendo agora numa sexta-feira à noite? Os casados, de repente, tomando vinho com a mulher, fazendo alguma coisinha e tal, jantando. Né? Os solteiros, de repente, pra balada, bebendo, fazendo alguma coisa assim. E eu tô trabalhando. Mas eu te garanto que a maioria dos meus amigos, segunda-feira, tem que trabalhar. Eu tenho opção. Então, eu trabalhei por um período da vida para ter opção. E eu acho que a maioria das pessoas não tem isso, né? Você poder ter opção. Ter opção de o país está ruim e vai embora. Você vai passear, você vai para outro, você vai morar em outro lugar. A maioria das pessoas está amarrada a uma condição financeira ou a uma condição de trabalho que não consegue sair da... consegue mudar, né, a vida. Então, acho que esse é o principal. Você realmente trabalhar e construir algo para você ter opção. Isso sempre me motivou. Se você está aí conectado, eu tenho certeza que você está buscando se desenvolver. Não tenha dúvida disso. Espero que tenha agregado, espero que eu possa ter te ajudado. Amanhã a gente se encontra aí no seminário também aqui em São Paulo. Né? Quem estiver em São Paulo já fica o convite aí. Vamos falar desse seminário já. Mas não acabou ainda não. Só fazer uma última perguntinha aqui. Vai lá. Eu tinha separado outras coisas, não vai dar tempo de falar tudo, infelizmente. Eu sou do grupo que fala muito. Não. Então tá. Imagina, mais sucinto que você não existe. O Rodrigo é super zen também, né, cara? Eu gosto de gente assim, bem tranquilo. Eu ia fazer várias coisinhas aqui, várias perguntas, mas eu deixo uma última pergunta aqui pro fim. Queria falar um pouco do seu estilo, no caso a Areta, que é muito importante para você, né? Faça uma pergunta para você imaginar, né? Rodrigo, se você descobrisse hoje que teria apenas 24 horas de vida, 24 horas apenas, qual seria a primeira coisa que você faria? Primeira coisa que você faria com 24 horas de vida? Caramba, hein? Pergunta difícil de pensar. Tem 30 segundos? Tem aí, mas pode... Que a gente geralmente, assim... que aparece na sua cabeça, assim. Geralmente a gente faz só metas de longo prazo, né? É engraçado isso na vida. A gente faz longo prazo não, tem as metas diárias, óbvio, mas são metas que vão culminando, né, e corroborando para você conseguir uma meta de médio e longo prazo. Geralmente é isso, né? E se você descobrisse que você tem tão pouco tempo de vida, eu sinceramente, eu olharia para trás primeiro e estaria extremamente satisfeito com a vida que eu tive. E extremamente satisfeito com as atitudes que eu tive com todas as pessoas. Não me arrependo de nada, sabe? Então, acho que isso é um principal ponto. Né? Eu passaria, não sei, em religião, independente, né, que cada um acredita, mas eu sei que eu passaria em paz. Porque o que realmente eu tive aqui na Terra, eu aproveitei. Os momentos que eu tive, a família que eu tive, minhas oportunidades. Então, eu gastaria algumas horas, talvez uns 2, 3 horas desse dia, para fazer essa análise realmente, né? Planejaria como eu deixaria as minhas coisas aqui, ou para quem eu deixaria, afinal existe uma continuidade do que foi construído aqui, não como pessoa, mas do que foi deixado aqui, né, de um legado, de uma história. Quem eu poderia ajudar, quem eu poderia direcionar, de repente, nessas últimas horas, né? Seja familiar, é óbvio que aí você trabalharia mais família, amigos. E aí? O que eu faria, né? Difícil, coisa, né? Pensando... A minha filosofia de vida é realmente que você possa aproveitar a vida. Né? O mercado de venda direta me trouxe muito isso. De não trabalhar, construir e você, de repente, esperar para curtir lá na frente. Realmente você possa curtir a vida no período, né? A Areta fez uma vez leu, né, um textinho num evento, onde ela falava, né, para quem é mais antigo vai lembrar, né, de você aproveitar o caminho dos monges que vinham
para regar uma flor, né? E um vinha com o balde furado e ele ia regando o caminho, ia ficando as flores no caminho, né? E a mensagem no final era, né? Que você não pensa só no objetivo final, realmente que você aproveite a beleza do caminho, né? E eu posso dizer que eu aproveitei realmente a beleza do caminho. Eu acho que seria satisfeito e estaria muito feliz, passaria em paz. Que bom, uma paz esse cara, meu. Pessoal, cara, muito obrigado, Rodrigo. É isso. Uma salva de palmas, Rodrigo Beckenbrock. Obrigado. Aê!